Bem, meus caros, seja bem-vindo a mais uma sessão com o formador Emerson Santana. Hoje na UFCD 10876, Enterprise and Process Mining, nós vamos estar a trabalhar com análise de desempenho. Praticamente o penúltimo item do nosso referencial, tá bem? Depois tem as tecnologias e referências que algumas nós já estamos a trabalhar. Bom, o que vem a ser análise de desempenho? A análise de desempenho em Process Mining utiliza dados reais de sistemas que são os logs. Todos sabem que os logs são eventos que ocorrem, né, que são ações, tá? Entrou, saiu, excluiu, tá bem? Copiou, tá bem? Tá certo? Então, mostra as ações, os logs mostram as ações, a hora e minutos e a data também, tá certo? Para visualizar processos de ponta a ponta, tá? Então, a análise de desempenho é isso. Eu vou analisar o teu desempenho do início ao fim, tá bem? Não é difícil você perceber isso. Por quê? Vamos ver a análise de desempenho de um colaborador que começou no dia 1 de janeiro até dia 31 de janeiro, tá? Então, vamos ver, né, baseado em dados reais, né? O que seria isso na nossa vida humana? Seria o quê? Uma pessoa que chega no seu horário, né, o horário certo, correto, veste as roupas uniformes ideais para estar a trabalhar, certo? Tem um bom convívio, sabe falar com o público, dependendo do trabalho. Eu estou dando um exemplo sobre análise de desempenho pessoal. Na análise de desempenho em Process Mining, utiliza-se os dados reais de sistemas logs para visualizar o que? De ponta a ponta, qualquer tipo de processo, tá bem? Certo? Qualquer processo de vendas, processo de compras, processo de qualquer outra área, do início ao fim, né? O início, meio e fim, de ponta a ponta. Monitorando o KPI, os que chamamos os Keys PIs, tá? PIs que digo, tá? Certo? Eu vou falar sobre ele daqui a pouco. E ISLA em tempo real. Os dois são importantíssimos. Aqui que é o KPI, aqui está no plural, tá bem? E o ISLA, ok? Ambos são indispensáveis para análise de desempenho, ok? Então, análise de desempenho é isso, tá bom? Tá? Bom, agora, o que vem a ser KPI, né? KPI, que é os KPIs, tá? É o seguinte, o KPI, que vem de Key Performance Indicator, ou indicador-chave de desempenho, é uma métrica, também, que faz uma medida, tá certo? Faz uma medição. É uma métrica quantificável usada por empresas para medir o quê? O progresso em relação a objetivos de negócios importantes, tá? Vamos supor que uma entidade patronal tem o objetivo de implantar um sistema K no continente para a área de tecnologia, tá? E eles querem implantar um sistema, um sistema em que muitos vão ser beneficiados, nesse caso a população nacional. E esse é um serviço, vamos citar um exemplo de telefonia, por exemplo, né? Tem vários serviços disponíveis, mas vamos supor que uma entidade patronal vem cá fazer um serviço de telefonia de forma diferenciada, tá bem? E implanta esse sistema. E quem é que faz a análise, quem faz a métrica do desempenho dessa entidade patronal, né? Esse indicador-chave é chamado KPI, tá? Que é, nesse caso, uma métrica quantificável,
tá? Então, o KPI dessa empresa, ela vai medir o progresso, se teve progresso aquele serviço de telefonia aqui, nesse caso, no país em questão, tá? Então, vamos supor que nós temos uma entidade patronal aqui que é concorrente das outras de telefonias, bem recentes, né? Vocês sabem do que eu estou a falar, que implantou, veio ser concorrente das outras, né, empresas ou entidades patronais que fornece serviço de telefonia, né? E como ver o andamento dessa empresa? Medir o progresso dela, porque ela tem um objetivo, tá bem? Tá certo? Então, com os KPI, tá? Bom, o KPI, ele ajuda, né? Acho que eu tenho aqui isso. Ele ajuda, né, na tomada de decisões estratégicas, tá? Alinhamento de equipas e identificação de áreas para melhorias, como finanças, satisfação do cliente, processos internos e capacidade organizacional. Então vamos continuar no mesmo exemplo. A entidade patronal chegou aqui para implantar o sistema de telefonia, está a concorrer com as outras, tá bem? E o que acontece? E já faz um tempo que já foi implantado cá. Durante um ano que essa empresa, essa entidade patronal está cá fornecendo seus serviços, como eu posso fazer a medição, a métrica do desempenho dessa entidade patronal? Pelo KPI. E baseado nessa métrica, eu vou mostrar para vocês gráficos depois, como é que está a aceitação dessa entidade patronal. Muitos usufruíram, consumiram o serviço, né, e depois foi feito ali, né, uma medição, uma métrica, né, pode ser feito por pesquisas, por enquetes, entre outros, ou inquéritos de insatisfação, né, para saber se o serviço, se a pessoa está satisfeita ou não com o serviço dessa entidade patronal. Baseado nesses resultados, a entidade patronal pode ter o quê? Pode ter, isso vai ajudar o quê? Na tomada de decisões. Por exemplo, não faz sentido uma entidade patronal chegar cá, no continente, implanta seu serviço e em questão de um ano, ela não arranca, né? Ela não vende bem, não chega nem a vender 20%. Então, o que acontece? Então ela vai ter que tomar uma decisão. Ou, né, tentar uma outra nova estratégia, ou não deu, não foi possível, não alcançamos nossa meta, então, né, vamos parar por aqui. Então os KPIs, ele ajuda na tomada das decisões estratégicas. E também no alinhamento de equipa. Às vezes a equipa não está a trabalhar bem. Identifica as áreas também para melhoria. Por exemplo, a parte de finanças. Como é que a parte de finanças funciona? Por exemplo, eu particularmente, eu tenho uma entidade patronal que me fornece o serviço, mas a parte de finanças eu já estou observando que a parte de finanças está a falhar. Tá? Então, isso já não é a parte de satisfação, ou seja, está a vir taxas elevadas, tá? E de coisas, né, que não tem assim praticamente relevância ou procedência. Bom, então o que acontece? Então vamos ver a satisfação do cliente na área das finanças e também a melhoria nos processos internos, se as equipas que estão a instalar serviços estão a trabalhar bem, e a capacidade organizacional, né? Nesse caso aí entra já a parte da administração. Então os KPIs é isso, tá? Os KPIs é isso. Ele mede, como falei aqui para vocês, faz a medição, né, quantificável, né, para ver o progresso, né, se a empresa, né, está a alcançar os seus objetivos, tá bem? Tá? Então é isso, faz parte da análise de desempenho. Bom, aqui eu tenho, porque eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar, aqui é um painel, tá? Aqui é um painel em que aqui, ó, a empresa mete o logo, coloca seu logo cá. Aqui é um placar. Esse KPI, ele serve não só para a empresa, ele serve também para time de futebol também, tá certo?
tá? Para saber como é que está o andamento do técnico ou da própria equipa, tá? Então isso aqui é usado também de estratégia quando vai mudar também, vai mudar o desempenho. Quero ver o desempenho do jogador tal, né? Esse jogador foi comprado, por exemplo, né? Mas deixa eu ver o andamento, o desempenho dele. Então o KPI também funciona também para a área de desporto, tá bem? E para a tomada de decisões, vou trocar esse técnico, cara, esse selecionador, vou trocar esse guarda-redes ou goleiro, quero trocar esse jogador, por aí vai. Então aqui na parte empresarial, né, nós temos aqui as perspectivas financeiras, né? Então ano a ano, se teve um retorno ótimo, e aqui tem as melhorias de custo. Tá bem? Então aqui mostra o indicador, tem aqui, ó, certo? Referências, tá bem? Mostra com formato de bolinhas, por exemplo, ali você vê vermelhas e outra verde. E aqui a seta aqui, né, indica para você aceder, entrar no respectivo ano. Aqui é a parte da data, tá? Aqui nós temos a perspectiva do cliente, tá? Qual é a satisfação do cliente que ele teve da entidade patronal? Manter participação de mercado no setor de mineração, por exemplo. Aqui é um exemplo de uma empresa, né, que trabalha nesse ramo, tá? Então aqui está, a perspectiva aqui do cliente, cara, tá? Esse dashboard está aqui, ó, disponível. Eu vou deixar cá para vocês. Eu vou voltar já a falar dele cá. Vou deixar o link aí para vocês. Ele está cá no inglês, tá bem? Você pode também, tá? Aqui é o score, né, que é o placar. Você pode, se você não se sentir tão bem à vontade, tá bem confortável, você pode, né, traduzir ele para o português, tá? Eu vou deixar cá nas conversas, tá bem? Ok, deixar aqui para que vocês possam apreciar. Muito bem. Agora, então aqui está, né, esse placar que vocês podem apreciar. Eu posso aceder a cada um item desse cá, eu posso aceder, clicar em cada um deles e eles vão ter informações relacionadas à entidade em questão, ok? Voltando cá, então até agora nós percebemos que a análise de desempenho é analisar o desempenho, tá? Agora, quais são, né, os itens, né, que eu posso utilizar para ver o desempenho? KPI, né? O KPI é um deles. KPI, tá? Aqui eu tenho também, tá, um outro aqui exemplo de gráficos que vocês podem acompanhar o desempenho, tá? É o mesmo desse cá, entretanto é uma outra área onde vocês podem ver aqui, ó, o desempenho em formato de gráficos, tá bem? Aqui eu estou mostrando cá, tá? Vamos supor, quero ver aqui, ó, indicações World Indicator, tá? Que são indicações mundiais, por exemplo, né? Então aqui você pode aceder e ver aqui como é que está o desempenho, né, do indicador global de crescimento e desenvolvimento. Então aqui isso não deixa de ser um exemplo dos KPI, tá? Então vou deixar aqui para vocês também essa ligação para vocês, ok? Para vocês ficarem bem à vontade, ok? Tá partilhado? Tá não, né? Vou partilhar para vocês aqui, tá? Estou a partilhar assim? Deixa eu ver cá. Não estou, né? Para vocês. Eu só fiz só a gravação, né? Peço desculpa cá, tá, meus caros? Obrigado aqui que eu vi a mensagem, tá? Então o que eu estava a falar aqui para vocês, meus caros? Estava a falar da análise de desempenho, tá bem? Tá aqui no Process Mining, utiliza dados reais, ok? Dados reais que usa os logs, né? Nós já sabemos o que são os logs, né? Todos sabem o que é os logs, são praticamente, né, os eventos que ocorrem, né, em uma entidade patronal ou em algum sistema, tá bom? Tá? Dentro dos sistemas, por exemplo, aqui você pode ver quem entrou, quem saiu, quem copiou, quem excluiu, e isso faz parte dos logs de sistemas. E o análise de desempenho, ele verifica, visualiza de ponta a ponta, né, dentro do sistema, né, visualizando os logs. E existe um sistema aqui de monitoramento, ou seja, que ele monitora os KPIs e o ISLA em tempo real.
E o que quer dizer o KPIs, como o Steve vai falar? É o que analisa o desempenho, a métrica do progresso. Ele mede o progresso do objetivo da empresa, se ela está a alcançar os seus objetivos ou não. Tá? Então, KPI é muito importante, que ajuda nas decisões futuras da entidade patronal. Ok? Muito bem. E aqui eu mostrei para vocês, cá, que é um painel, tá? Um dashboard de exemplos de KPI, que é um placar dentro da entidade patronal a mostrar a perspectiva financeira e também a perspectiva do cliente. Esse que eu mostrei cá para vocês, que está aí nas conversas, que são gráficos que mostram desempenhos sobre gestor de ativos, visualização de bens, indicadores mundiais, companhias aéreas. Você gosta de ver sobre questões de voo, por exemplo? Eu olho bastante, que eu estou sempre, né, nos aeroportos aí, sempre atender os clientes nos países. Então isso aqui é importante, ver qual companhia, né, está em grande crescimento, está tendo uma boa aceitação também, tá? Muito bem. Agora, o que é ISLA, formador? Tá? Bom, a ISLA vem de Service Level Agreement, ou seja, é um acordo de nível de serviço, ou seja, é um compromisso formal. A ISLA é o compromisso mesmo, formal. Ou seja, nós temos um compromisso. Por exemplo, eu tenho um compromisso, eu tenho um contrato assinado e eu tenho que estar sempre cá para ministrar as sessões como deve ser, tá bem? Então, eu tenho também, como vocês também do outro lado também, né, tem um compromisso. Então, eu posso dizer que nós temos os ISLA, né? Nós participamos disso. Nós temos um compromisso, tá? Mas esse ISLA cá está a falar sobre um compromisso formal entre uma empresa e seus clientes, internos e externos, bem? Que define padrões mínimos de qualidade e prazos para prestação de serviço. Então, o ISLA, tá, é importante. Enquanto o KPI, ele faz a medição do desempenho, tá? Então, se a empresa está a cumprir as suas metas e objetivos, o ISLA, ele serve para quê? Ele lembra que nós temos um acordo, tá bem? Tá certo? Então, a análise de desempenho, ele monitora tanto o KPI e o ISLA, ou seja, monitora o quê? Monitora a medição da entidade patronal, se ela está a atingir os seus objetivos, e também o seu compromisso que ela, né, prometeu, né, a prestar para os seus clientes, tá bem? Vamos a isso. Muito bem, continuando cá. A principal diferença agora, né, do ISLA, agora é a principal diferença do ISLA e o KPI, tá? Certo? A diferença é que o ISLA, tá, é um acordo formal, compromisso, ok? Enquanto o KPI é a métrica específica que mede o desempenho real do que está a ser entregue, tá bem? Então, certo? Então, como é que está a ser a entrega? Como é que está a ser a entrega, por exemplo, do CTT? Como é que está a ser a entrega dos outros concorrentes do CTT? Tá bem? Por exemplo, tá certo? Então, como é que está? Está a cumprir com o prometido? Como é que está o ISLA? Como é que está o KPI? Então, eu creio que isso fica esclarecido para vocês, tá? Então, o ISLA foca no cliente e no contrato, ok? Enquanto o KPI foca na performance interna, ok? Então é isso, essa é a diferença entre o ISLA e o KPI, certo? Tem um vídeo cá que eu vou deixar para vocês, tá? É um vídeo para vocês memorizarem depois ou escutarem. É muito bom, que mostra a diferença entre o ISLA e o KPI. Eu já fiz um resumo cá. Entretanto, eu vou deixar para vocês também o vídeo em questão, tá?
para que vocês possam também ouvir nas calmas, também como faz o procedimento, ou seja, conhecer mais sobre essa ferramenta em questão, tá? Certo? Sobre a diferença entre ISLA e KPIs, certo? Tudo bem? Muito bem, vou mostrar exemplos para vocês agora, tá? Os exemplos. Os nossos exemplos, na prática, eu vou mostrar para vocês os exemplos de forma gráfica e também no Python, tá? Eu vou mostrar, vão ser 3 exemplos, tá? O primeiro vai ser esse que eu mostrei para vocês cá, que está aqui, que é o desempenho. Eu já mostrei para vocês cá que aqui nós temos esse aqui que mostra um balanço, né? É um balanço que, se você quiser aqui, por exemplo, colocar no português para vocês, então estejam à vontade, tá bem? Certo? Então aqui é o seguinte, é para ver o placar, tá? Então você pode aceder a qualquer um desses aqui. É só clicar, ó, quero ver aqui, ó, né? O que é que está acontecendo aqui? Então ele mostra para vocês informações, tá? E aqui também mostra também legendas aqui para vocês. E aqui, o que é que se passa aqui, ó, tá? Então aqui, ó, você vê aqui que é o revenue de dólares, de thousands, né? Certo? Aqui nós temos os $1.000, né? Certo? Aqui nós temos aqui, ó, os netcam, tá? Então nós temos aqui do lado também do cliente, aqui também a satisfação, customer satisfaction, tá? E quase que não saía a falar, né? E o market share, né? Aqui também, ok? Então, que é a partilha de mercado. Então, né? Então nesse caso você vai ter uma legenda aqui para lhe informar, para lhe dar informações relativamente ao que está a ser analisado, né? Que é o desempenho. O outro caso, se vocês querem ver aqui, por exemplo, ó, quero ver sobre as companhias aéreas, pelos airlines, né? Ok? Então aqui você pode observar que tem aqui, ó, várias, né, entidades patronais, tá bem? Ok? Que vocês podem observar cada uma delas o desempenho. Se você clicar nessa cá, tá? Ele vai mostrar informações relativamente a essa entidade patronal, tá bem? Tá? Ok, formador, tudo bem. Agora eu quero ver um exemplo, né? Nós vamos mostrar para vocês também um exemplo, por exemplo, aqui em Python, né? Em Python, que nós podemos ver aqui também, tá? Em Python, eu vou mostrar cá para vocês como aqui fazer análise de desempenho, tá? Análise de desempenho de um produto ou também de algum serviço, ok, tá? E, né, eu posso ter o resultado disso, tá? Aí é onde nós vamos encontrar mais algumas coisinhas aqui, tá? Certo? Opa, mais algumas coisinhas aqui, tá? Ou seja, que nós vamos falar de mais recursos aqui, que é, por exemplo, vocês vão conhecer o que é a acurácia, por exemplo. Vou mostrar para vocês aqui, né? Aqui nós vamos ver a análise de desempenho para mostrar a probabilidade de atraso, por exemplo, em Python. Eu vou explicar para vocês linha por linha, é claro, mas aqui é o seguinte, eu vou fazer correr aqui esse código para que nós possamos tomar ciência do que isso vai mostrar o que para mim, tá? Então aqui vamos a isso cá, só um bocadinho, ele está fazendo a leitura. Então aqui o que acontece aqui nesse código, né? Esse código aqui nós temos a importação das bibliotecas, NumPy e Pandas. Aqui nós temos para gerar dados sintéticos, ok? Nós temos o random, que mostra que faz medidas de intervalos, tá? E aqui nós temos as lógicas, aqui, ó, de resoluções mais realistas, tá? E depois nós temos a seguir, né? Preparar os features e labels, que nesse caso são os detalhes e os campos, ok? O processamento, ok, do One Hot Scale, tá? E também a dividir o treino e teste. Isso aqui, dividir treino e teste, é quando... Lembra que eu falei para vocês que no Machine Learning, que as máquinas aprendem? Então, até elas aprenderem, tá? Elas têm que fazer um teste, passa por testes e treinamentos, tá bem?
E aqui nós temos que treinar o modelo. Treinar o modelo é você testar ele, treinar ele para ver se ele chega a seu objetivo, tá? E pronto. E aqui nós temos cá embaixo exemplo de previsão e produção. Que vem a ser isso, né? Aqui embaixo são métricas, tá? Isso aqui eu estou fazendo, analisar métricas, é uma análise de desempenho que é um KPI. Nessas métricas aqui, nós estamos a ver a acurácia, a precisão, o recall, tá? E o score, tá? Então, cada um desses itens, nós vamos falar sobre eles, tá certo? Que é uma análise de desempenho. Isso aqui é um treino, tá? Que é feito em um produto ou feito também para uma atividade ou um serviço, eu posso dizer assim também. E aqui nós temos a probabilidade de atraso. Qual é a probabilidade de atraso para a realização desse serviço? Qual é? 82% foi muito, né? Certo? Então você pode observar que vai ter um atraso muito grande. Vamos supor que vocês solicitaram, né? Aqui nós estamos até aqui na categoria de TI aqui, né? Na categoria de TI, um serviço, um sistema para ser implantado. Esse serviço eu quero, nesse caso, desenvolver, e eu quero apresentar esse produto ao mercado, tá? Ok, então você dá um tempo, é dado um tempo para esse sistema ser preparado, né, ser desenvolvido. Depois que foi desenvolvido, ele passa pelo teste, pelo treino. Agora, qual é a probabilidade, né, de atraso de entrega desse produto? Ou pode ser também a probabilidade de atraso de quê? De entrega do serviço. Pode ser exemplo também de dar uma resposta para o cliente, entre outros, tá bem? Tá? São várias coisas que aqui eu posso analisar. E ainda temos aqui, ó, tá? As categorias aqui, ó, né? Então aqui, por exemplo, no sistema de RH, qual foi a categoria da prioridade? Foi muito baixa. Qual foi o tempo de resolução? 73 horas e atrasou uma. O setor comercial e o setor financeiro, como foi ali o atraso para atender o cliente, o atraso para dar um feedback, para entregar um produto, por exemplo, tá? Para emitir o sistema de faturas, por exemplo, tá? Para dar um suporte, por exemplo, também para o cliente. Como foi também do RH para a contratação, né? Foi alto, foi baixo. Então, aqui, certo, nós temos um exemplo de análise de desempenho com métricas, tá certo? Que aqui é o exemplo de KPI, tá? É um exemplo de KPI, né, em Python, ok? Nós vamos desenvolver isso aqui, vamos treinar isso aqui a seguir, bom? Um outro exemplo, eu vou deixar também os ficheiros para vocês, tá? Ok? Fiquem tranquilos, tá? Um outro exemplo que nós vamos usar é esse aqui, ó. Nós podemos usar o passado para prever o futuro com Machine Learning. Entenda que estamos a falar de Process Mining, tá? Tem como ver isso aqui, formador? Tem sim, tá? Como eu posso usar o passado para prever o futuro com Machine Learning? Tem como? Sim, como? Eu pego dados antigos para melhorar a minha estratégia no futuro, tá bem? Então vamos supor que uma entidade patronal vendeu viaturas e carros na década de 90, por exemplo, tá? Então venderam-se os carros e naquele período eles têm informação do passado e eles querem, né? Eles querem ter uma previsão para o futuro. Tem como fazer isso? Tem sim, tá? Tem sim. É só pegar os dados que já temos, que é o input. O input são os dados que já entraram, tá bem? Tá certo? E baseado naqueles dados lá, eu posso pensar uma estratégia para o futuro, tá? Para prever, certo? Futuras vendas, futuros serviços. Então aqui eu deixei para vocês o ficheiro, ele está em Python. Entretanto, nós vamos fazer as métricas aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui nós vamos usar até uma biblioteca com o nome Prophet, né?
certo? É bem engraçado o nome também, lembra profecia, né? Mas é o seguinte, aqui nós vamos, nesse caso, verificar, usar uns parâmetros de período de 365 dias, também, por exemplo, tá? Então aqui eu estou mostrando para vocês e vou mostrar lá também, lá nesse caso, no Colab do Google, tá certo? Lá no Colab do Google, nós vamos entrar aqui e vamos mostrar aqui, por exemplo, para vocês, no Colab. Lembra do Colab do Google, que é esse cá que eu mostrei para vocês? Nós já entramos nele, nós vamos usar ele, tá? Hoje nós vamos usar ele, tá certo? O Colab também. Nós vamos instalar a biblioteca Prophet, tá certo? Prophet, tá? Instalar ela e depois nós vamos importar. E depois nós vamos pegar um ficheiro, tá? CSV. Esse ficheiro tem que estar na nuvem, ok? E aqui eu posso fazer uma métrica. Olha aqui, ó. Uma métrica. Aqui é uma métrica de uma década, tá certo? Nesse caso cá, eu mostrei aqui para vocês aqui, ó, visualizando a série temporal ao longo de 1981 a 1990, tá bem? Então aqui, né, com a biblioteca Matplotlib, né, é plotado um gráfico, tá certo, que mostra temperaturas mínimas diárias. Aqui é Milburn, aqui, tá? E nós temos também aqui, né, preparação para os dados para a biblioteca em questão, tá? Certo? E nós temos aqui as previsões, né? Que a biblioteca ela trabalha com previsão, né? Que é a biblioteca lá, tá? Então aqui nós temos previsões, tá? De temperaturas mínimas diárias, e aqui nós temos também a decomposição de série temporal. Tudo isso aqui, meus caros, foi baseado em estudos do que já aconteceu, e baseado nisso nós temos aqui, tá certo? O desempenho do modelo, tá? Que isso pode me dar uma previsão para o futuro, tá bem? Baseado em dias, né? Certo? E também em períodos, tá certo? É feito a métrica. Pode observar aqui que eu tenho, tá? Uma métrica de desempenho, tá? Então, muito bem. Essa foi a nossa sessão de hoje, tá bem? Tá? Nós vamos daqui a pouco fazer a nossa tarefa cá. Hoje nós falamos sobre análise de desempenhos. Eu vou voltar aqui para vocês cá, tá? Que eu já falei o que quer dizer isso, tá? Para analisar o desempenho, observando o KPI, o KPI, o ISLA, tá? Vimos o que é o KPI, tá? Que é a métrica, ele é um indicador-chave, né, da métrica, tá? Para medir o progresso em relação aos objetivos de negócios. E temos também, né, vou mostrar para vocês um dashboard, ok, que é um exemplo. Outro exemplo também de gráficos, o ISLA, que você já sabe que é um compromisso, tá bem? Que é o contrato, que é a parte da formalização. E depois, né, nós vimos aqui, certo? Deixa um vídeo aí que eu vou facultar para vocês aqui nas conversas, o vídeo sobre ele cá, e mostrei os exemplos, que foram 3 exemplos relacionados a isso, tá bem? Ok? Basta agora praticar e aqui fazer o nosso exercício, tá bem?